Bem-vindo, bem-vinda! Mais um G2 Entrevista começando. Eu sou Gláucia Vieira da G2, uma consultoria de SAP Business One, o sistema de gestão preferido dos CFOs e dos investidores. A convidada de hoje é Cris Kerr, da CKZ Diversidade, justamente o tema do bate-papo de hoje. Cris, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso canal, no nosso programa. Fique à vontade, a casa é sua. Eu vou começar te passando aqui uma pergunta para você contar como é que você chegou nesse ponto para falar com as pessoas e ajudar a gente a entender diversidade. Qual que é a sua história, seu background? Gláucia, obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui junto com você para a gente falar de um tema tão importante, né, que é diversidade e inclusão. Eu comecei a me envolver com esse tema já há 13 anos que eu tenho a consultoria, e eu falo que a gente sempre se envolve com diversidade e inclusão pela nossa dor. Então, eu trabalhei muitos anos em mercados extremamente masculinos. Então, eu venho do setor aí, primeiro de engenharia, depois de telecomunicações, depois eu fui para o setor metroferroviário, onde por inúmeras vezes eu era a única mulher no ambiente com muitos homens. E eu via uma piada, uma brincadeira, não sabia como me comportar, né, acabava dando até risada, né, por não saber realmente o que eu tinha que fazer. E aí um dia eu falei, chega, basta, para mim deu, eu vou realmente fazer alguma coisa para dar voz para as mulheres. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar, fui fazer um MBA, e o meu TCC desse MBA foi o Fórum Mulheres em Destaque, que eu lancei em 2010 e realizei a primeira edição em 2011. Então, foi o primeiro movimento no Brasil, de um fórum mesmo, para falar sobre esse tema. Eu falo que eu já comecei tudo errado, porque eu não tinha que ter feito um fórum chamado Fórum Mulheres em Destaque, mas um fórum diversidade na liderança, que com o tempo eu mudei o nome, porque eu não conseguia trazer os homens para a conversa, nem as mulheres, Gláucia, porque o que acontecia é que as minhas próprias amigas, que já eram diretores, gerentes de empresa, elas falavam, eu não quero ir para um evento feminista. Eu falava, gente, mas feminismo é um movimento para todo mundo ter direitos e deveres iguais. Então, foi muito difícil de colocar em pé o fórum. Eu tive que realmente investir nele, porque eu acreditava, né, nessa causa. E aí, eu fiz os 2 primeiros anos. Depois é que começou a falar sobre diversidade, eu fui criando outros fóruns no meio do caminho. Eu criei um outro sobre gestão da diversidade e inclusão. Fui fazer um MBA para ser conselheira em empresa e fiz outro fórum chamado Fórum Diversidade no Conselho. E esse ano, desde o ano passado, né, por causa da pandemia a gente não fez, mas eu estou juntando os 3, fazendo um super fórum de diversidade e inclusão. Então, eu venho promovendo eventos e, em paralelo, eu montei a consultoria, porque as empresas vinham no evento e falavam, como é que eu faço? Aí eu falei, então, peraí que a gente vai ensinar vocês, né, ou vai mostrar o caminho de como que a gente faz e tem mais diversidade, mais inclusão na empresa. Antes da gente conversar como é que faz, que também é óbvio, né, tá todo mundo interessado e querendo saber por onde começa, explica pra gente, Cris, tem uma diferença entre diversidade e inclusão, não é? Tem uma frase muito famosa que a gente usa que é assim, diversidade eu convido para o baile, inclusão eu convido para dançar. Então vamos entender como é que a gente traz isso para dentro das corporações. Diversidade é o que muitas vezes está acontecendo nas empresas, elas mapeiam e entendem, puxa, eu não tenho mulheres, ou eu não tenho pessoas negras, eu não tenho pessoas do grupo LGBT, pessoas com deficiência, pessoas de tal nacionalidade, então eu vou trazer mais pessoas com esta diversidade. Só que só trazer essa pessoa para ela dançar a música conforme a empresa, mas sem fazer ela se sentir incluída, é que é o grande desafio. Então, não adianta eu só trazer a diversidade, que são todas essas características que a pessoa tem, além dessas características de raça, gênero, se a pessoa tem deficiência ou não, eu tenho também as características cognitivas, que é a diversidade cognitiva, que é pensamento, ideia, formação, o que nos torna seres únicos, não existe ninguém igual a ninguém. Você pode ter um casal de irmãos gêmeos muito parecidos fisicamente, mas quando você olha o comportamental, as ideias são diferentes. Então, cada pessoa é única, é como a nossa digital. Só que o nosso cérebro adora colocar todo mundo em caixinhas e criar categorias. Então, diversidade somos todos, inclusive, é muito comum que as pessoas falem o homem branco, heterossexual, achando que ele não faz parte da diversidade. Sim, ele também faz parte da diversidade, é que a gente não está olhando este grupo específico porque as empresas já estão cheias de homens brancos, heterossexuais em todos os cargos, né? Desde a entrada até os cargos de gestão e alta liderança. Inclusão é o ambiente que eu vou criar ali dentro para que essa pessoa se sinta, primeiro, pertencente,
respeitada, aí vem a piada, se sinta valorizada, ela está numa reunião, pergunta a opinião dela, tem um projeto importante, não passa só para a pessoa que já está há mais tempo na empresa, passa para essa pessoa diversa também. Então, a inclusão é esse caminho que eu vou criar para que qualquer pessoa que esteja ali se sinta em segurança psicológica naquele ambiente. Então, essa é a grande diferença. Cris, eu imagino que seja uma jornada que não é simples, por isso está aí o seu trabalho, né? Esse legado que você vem construindo. O que você destacaria nessas etapas? Que estrutura do negócio precisam sofrer alteração para que a empresa comece a mudar e considerar a inclusão dessas pessoas? Então, o primeiro ponto que a gente trabalha, muitas vezes quando se fala de diversidade e inclusão, a gente relaciona com RH. Não é só o RH que precisa fazer esse papel. Quem tem papel assim, importantíssimo quando a gente está falando de diversidade e inclusão é a alta liderança. Então, primeiro preciso conscientizar a alta liderança da empresa para ela entender os benefícios de diversidade e inclusão. Então, eu não estou falando apenas de responsabilidade social, eu também estou falando de negócio. Então, se eu tenho diversidade com ambiente inclusivo, eu vou ter resultado financeiro. É isso que mostra 1 milhão de pesquisas que hoje a gente tem. Na época que eu comecei não tinha, por isso a minha dificuldade, mas hoje a gente tem de todas as consultorias que você pode imaginar. A gente tem pesquisa comprovando, quando a gente está falando de diversidade com inclusão, estou falando de business, estou falando de negócio, estou falando de resultado, de produtividade. Então, acho que hoje o grande desafio que a gente tem é essa alta liderança se engajar, começar a ter mudança de comportamentos e atitudes, aí a gente tem que engajar a média liderança. Quem contrata é a média liderança, então preciso também da gestão dessa média liderança engajada no tema, para que daí a gente trate de outros temas para a empresa como um todo. Mas eu preciso da alta liderança engajada e da média liderança também. Me fala o que você está achando das informações. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, e ativar o sininho, comentar, compartilhar esse conteúdo. Se está nos ouvindo pelo Spotify, siga nosso podcast. Aproveitando que você falou, citou números aí de pesquisas, quais índices e métricas que devem ser desenvolvidas na empresa e acompanhadas relacionadas à diversidade? Então, o que primeiro a gente precisa entender? O primeiro passo que a gente faz normalmente é sempre um diagnóstico para a gente entender o seguinte: como é que a empresa está em relação à diversidade e inclusão? Traz um parecer para a empresa através de entrevistas individuais para a gente entender. Puxa, a cultura está preparada? Tem pouca diversidade, mas tem muita inclusão, que é o que eu mais tenho visto nas empresas, tá? Pouca diversidade com muita inclusão, que é comum por quê? Porque todo mundo se sente super bem, se sente super incluído, porque todo mundo é igual. É muito fácil a gente sentir pertencimento quando aquele grupo é igual a gente. Então, é o que eu mais tenho visto. Então, a gente primeiro precisa entender como é que é aquela cultura, se a empresa está preparada, não está preparada, o que a gente vai precisar fazer. Depois, a gente precisa fazer um censo de diversidade e inclusão para entender, puxa, quais são os grupos que eu tenho aqui dentro, e aí estabelecer os KPIs, que são as métricas, para, entendemos que aqui não temos mulher nessa área, ou temos mulher, que vamos buscar mulheres negras, brancas, amarelas, com deficiência. O grande desafio é também desconstruir que quando a gente está falando, por exemplo, de gênero, que é muito comum nas empresas, elas entendem que eu estou falando da mulher branca. Então, eu não estou falando só da mulher branca, eu estou falando de todas as mulheres aqui. Aí, o que tem acontecido muito, que a gente tem visto também, é assim, como tem outras mulheres na empresa, elas puxam mulher branca, negra, mas o homem negro, por exemplo, fica esquecido. O homem que faz parte do grupo LGBTQIA+, também fica esquecido. Então, a gente precisa ir trabalhando todos esses grupos em paralelo, olhando essa intersecção. Por exemplo, uma mulher negra nordestina, ela vai estar em 3 caixinhas da diversidade: gênero, que ela é uma mulher; raça, porque ela é negra; e na cultura, porque ela vem, por exemplo, de uma cultura do Nordeste que sofre uma série de preconceitos. Então, eu tenho que sempre olhar essa intersecção, porque quanto mais intersecção tem, maior o nível de preconceito e discriminação que a pessoa passa. É tão delicado e complexo, às vezes a gente acha que consegue fazer sozinho, mas realmente tem que considerar todos esses fatores e, principalmente, eu acho que os gestores, os empresários têm que se aprofundar e conhecer as pessoas que trabalham com ele, né? Agora, Cris, por onde que as empresas podem começar a inclusão dos grupos
diversos. Aí queria puxar a sardinha aqui pro nosso público. A pequena e média empresa também consegue se organizar e incluir um projeto de diversidade no seu planejamento? É complicado isso? É impossível para o pequeno e para o médio? Não, lógico que não. A gente está trabalhando com, olha, agora, atualmente, a gente tem 3 empresas pequenas, de porte pequeno, que tem até 100 e poucos colaboradores na empresa. O que muitas vezes acontece, é que eles falam assim, não tem orçamento. Então eu falo assim, tem orçamento para fazer a festa de final de ano, tem orçamento para fazer um monte de coisa, mas esse olhar da diversidade e da inclusão, tem muita empresa que ainda não despertou. Então sim é possível fazer toda essa trajetória que a gente está falando, desde um diagnóstico para entender. Às vezes tem empresas que falam assim, puxa, eu quero um diagnóstico e um planejamento estratégico, o resto eu cuido. Tudo bem, Cris, a gente quer fazer algumas partes, a gente não vai conseguir fazer o todo agora, tudo bem. O que você recomenda começar? Um diagnóstico, pelo menos, e um treinamento de viés inconsciente, que é fundamental. Isso não tem nenhuma empresa que trabalhe diversidade e inclusão que não passe por um treinamento desse. Isso é mandatório para ter uma transformação, entende? Primeiros vídeos que eu vi dos seus era sobre os vieses inconscientes, que eu nunca tinha visto, Cris, que ignorância minha, olha a vergonha, ainda bem que te encontrei para explicar, e agora explica aqui para todo mundo o que é isso, Cris. Bom, é o seguinte, pessoal, o nosso sistema inconsciente, que é onde ficam esses vieses inconscientes, ele é uma máquina de criar associações mentais. Então, aquilo que você vê, você vai guardando dentro desse sistema inconsciente do cérebro, que é um grande reconhecedor de padrões. Então, o grande objetivo do nosso sistema cerebral é sobrevivência. Então, ele precisa rapidamente olhar alguém, entender como é que essa pessoa é, se essa pessoa vai trazer uma ameaça, se essa pessoa pode se sentir em segurança. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai armazenando estereótipos, criando categorizações para as pessoas, e ele também está muito embasado, Glaucia, nas crenças. Então, aquilo que você ouviu dentro de casa, por exemplo, porque a pessoa optou por ser gay. Eu falava, então ela optou. Daí eu fui conhecer um monte de pessoas, todo mundo falava, não optei, né? Eu me senti assim. Que você não precisa só ouvir, tá? Você também vê, por exemplo, na minha casa, o meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa. Então, isso é um padrão que vai entrando aqui de comportamento. Então, você vai seguindo aquilo que você vê. Então, com base nos estereótipos que a gente vai criando, que são essas categorizações, as crenças que eu vou adquirindo, né, do que é certo, do que é errado, do que é lugar de um, do que é lugar de outro, eu acabo desenvolvendo os meus preconceitos, que não quero me relacionar com essa pessoa porque eu entendo que ela é boa, porque eu entendo que ela é má. Então, esse sistema vai criando esse reconhecimento de padrões. Então, por exemplo, vamos pegar pessoas negras. Quem tem aí mais de 40 anos de idade, que é o meu caso, a gente viu a novela, o filme, a série, as pessoas negras não eram as protagonistas, muito pelo contrário, a gente sempre vê as pessoas negras, por exemplo, nos cargos de base, nos cargos de entrada dentro das empresas. Então, o que o seu cérebro faz? Ele entende o seguinte, essas pessoas devem estar nesse local. Então, quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que é diretora da empresa, você está lá, entra numa reunião, tem uma pessoa negra, uma pessoa branca, a sua tendência, por conta do seu reconhecimento de padrões, é chegar e achar que a pessoa branca que está na liderança, porque você está muito mais acostumado a ver uma pessoa branca do que uma pessoa negra. Então, ele vai criando um sistema de padrão para rapidamente ele reconhecer. Por exemplo, você entra no avião, você espera encontrar um piloto ou uma pilota? Com certeza um homem, né? Por quê? Porque a gente viu muito mais homens pilotando um avião. Aí, a hora que você entra e você ouve lá, senhoras e senhores, aqui quem fala é a Cristina, que está no comando desse avião, você fala, uau! A primeira reação é uau. Por quê? Porque eu não tenho essa referência no meu cérebro. Então, a gente tem que criar novas associações mentais, como você falou, é uma jornada de desconstruir um monte de crença que a gente tem, de estereótipo que eu criei, para abrir a minha mente, mas eu preciso primeiro reconhecer esses padrões que eu tenho, eu preciso ter percepção, porque como eles estão no sistema inconsciente, eu não sei que eles estão lá. Então, por isso que o treinamento de viés inconsciente é importantíssimo, para a pessoa reconhecer. Eu vou te falar, eu achava que eu não tinha. A primeira vez que eu ouvi falar de viés inconsciente, já faz mais ou menos uns
8, 9 anos, foi quando começou a gente que trabalha com diversidade a ouvir esse tema, eu fui começar a estudar esse tema. E aí eu fui fazer um teste e eu vi que eu tinha viés. Eu trabalho com diversidade e inclusão, tive um leve viés a favor de pessoas brancas. Então, eu que estou nessa jornada tenho viés por conta do quê? Daquilo que o meu cérebro viu e daquilo que a gente ouviu também, né? Por exemplo, Glaucia, quando a gente pensa em pessoas negras, o que a gente ouve no nosso vocabulário? A lista negra, o mercado negro, a ovelha negra, tudo que a gente ouve de adjetivo relacionado a preto e negro é ruim. Quando a gente fala assim, mas a minha inveja é branca, porque amanhã é dia de branco, então o que é branco é positivo, o que é negro é negativo. Então o que eu associo? Pessoas negras a coisas negativas, pessoas brancas a fatos positivos. Então é isso que o cérebro faz. Por exemplo, a novela, acabamos de ver a novela, e na novela ela virava e falava assim, ô sua biba, ô seu gay, ô seu bichinha. Então, ela tá fazendo o quê? Mostrando que isso é normal de se falar, e não é normal. Então, aí que a gente vai ter que trabalhar toda essa cultura de respeito dentro das empresas. Então, eu preciso entender os meus vieses, tratar dos meus vieses, conscientizar esses vieses, para eu conseguir fazer essa transformação. É legal você ter exposto isso, porque agora a gente cada vez mais é repreendido para, na verdade, a gente mudar um pouco o nosso comportamento e parar de usar esses termos e certas palavras que podem ofender o outro. Então, esses que você citou, né? E outros mais antigos aí, mais complicados da gente lidar, como, por exemplo, o criado mudo. Outro dia eu estava ouvindo também, né? Olha, tenta evitar de você falar, olha, Cris, você foi muito clara no que você disse. Tenta mudar esse termo. Uma palavra que eu nunca fiz a associação, né? O judiar também é uma palavra que a gente deve evitar. Como é que você faz? Você estava até citando aí numa resposta anterior, né? Como é que você transforma o seu time? Como é que você educa uma empresa inteira a tomar cuidado com o que diz, as piadas machistas, né? Homofóbicas? Como é que você dissemina e muda a cultura dos seus funcionários? O primeiro ponto que a gente precisa é ter esse autoconhecimento, é entender o seguinte, que é o que a gente trata muito no nosso treinamento. A gente não trata só sobre diversidade, a gente trata muito mais o conceito de inclusão. O que vai gerar naquela pessoa uma exclusão, o que vai gerar naquela pessoa uma rejeição, porque essa exclusão, essa rejeição está diretamente ligada à produtividade. É isso que as empresas não entendem, entendeu? Que no treinamento a gente traz. Então tem que ter sim uma mudança de comportamento e de atitude. Por que a gente começa na liderança? Porque se a gente começa na base, a pessoa fala, mas olha como a liderança se comporta, mas olha como tal pessoa age. Então eu preciso primeiro conscientizar a liderança desse entendimento. Aí como você falou, Glaucia, vai ter que ter um esforço enorme consciente. Eu vou ter que prestar atenção. Eu vou te dar um exemplo que eu falava uma das palavras, né? Mas eu usava muito a palavra denegrir. E eu faço parte de um grupo eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, que é da Luísa Helena Trajano, e eu faço parte do Igualdade Racial, que é um dos comitês. E quando elas me explicaram que denegrir era tornar preto, na hora, o que normalmente a gente faz? Ai, que exagero. Pô, não posso mais falar criado mudo? Pô, que exagero, né? Agora tudo a gente não pode mais falar. Mas, puxa, vamos entender o que quer dizer? Então, o criado mudo é uma pessoa que ficava do lado do senhor, dormindo na época da escravidão, e a pessoa negra, se falasse, cortava a língua dela. Puxa vida, então agora, cada vez que eu vou falar que ia sair o criado, eu falava, mesinha de cabeceira. Então, por quê? Porque a hora que eu passo a mudar isso, minha filha vai mudar, todo mundo que convive comigo vai mudar. Agora, é a forma como a gente vai falar. Vamos dizer que meu marido chega e fala, pega não sei o que no criado mudo, eu vou falar, pega, amor, na mesinha de cabeceira. Eu não vou falar de forma agressiva, que é isso que está faltando. É a gente trabalhar de uma forma com comunicação não violenta. Então, a pessoa vai virar e vai falar, Cristina, opção sexual. Eu não vou virar, não, tá errado, né? Eu já te falei 10 mil vezes que não é opção, é orientação. Eu vou falar, então, lembra, orientação sexual? Então, é o jeito com que a gente vai ter que tratar desse tema para que a gente engaje as pessoas e não faça elas ficarem com medo de diversidade e inclusão e se afastar do tema que é o que hoje está acontecendo, né? Denegrir. Quando eu aprendi que denegrir era uma palavra que poderia machucar qualquer uma daquelas minhas amigas negras do Grupo Mulheres do Brasil, eu falei, qual que é a palavra que eu devo usar? Eu vou
tirar o denegrir e vou passar a falar difamar, porque é esse o sentido do denegrir, né? Então, cada vez que eu ia falar, e eu falava frequentemente, que ia sair só que você tem que estar consciente, tem que pensar no que você fala. Aí eu, difamar. Quanto tempo demorou? Vai demorar, Cláudia, de uns 3 a 6 meses para você criar uma nova trilha mental, para você mudar algo, e você vai ter que ter muita consciência, como eu estou falando. Então, cada vez que eu ia falar, ia sair o denegrir. Então, tanto é que agora eu desconstruí tanto que agora não lembro nem a palavra, eu tenho que fazer um esforço para lembrar a palavra. Então, agora é difamar, qualquer coisa que eu vou falar que é relacionada a isso é difamar. Eu esqueci, inclusive, essa palavra. Vai ter que ter um esforço para parar a piada? Vai. Por quê? Essas palavras, as piadas, estão no meu inconsciente. Então, como é que ela sai? De forma automática, sem que eu pense nela. Então, tem grupo que fala assim para mim, Cris, mas tudo bem, eu já entendi que não pode fazer piada e tal. Quando eu estou num grupo maior, eu falo, não, quando você está no grupo maior e quando você está no grupo menor, porque o que vai acontecer? Que é o que tem acontecido nas empresas. O grupo menor faz a piada. Aí, o que pode acontecer? Como a piada sai de forma automática, na hora que eu estou num grupo maior, e que daí eu vejo aquela pessoa que eu faço normalmente a piada quando eu estou junto com ela, eu olho para ela, vai sair a piada, vai sair a expressão, vai sair, porque o cérebro ele é automático. A hora que saiu, já foi. O seu cérebro inconsciente é muito mais rápido que o seu consciente. Já saiu. Aí você vai falar, meu Deus, então por isso que tem que desconstruir. Não, sem dúvida, e você tocou num ponto, quando eu ouvi essa pessoa explicando das palavras e por que vale a pena você desconstruir, trocá-las por outros termos, né? Eu fui discutir com meu marido, que também é meu sócio, e aí ele já logo fez uma cara assim, né? E eu entendi, é isso, é a forma de você corrigir as pessoas, porque a gente não gosta de ser corrigido, a gente gosta de estar certos. Corrigido te causa incômodo, fala, nossa, que pessoa chata, né? Uhum. Mas é questão de realmente de se educar, reeducar as pessoas, explicando e tendo paciência, porque você falou muito bem, já aconteceu isso na G2, da gente estar discutindo um tema e alguém vira e tá, aquela bronca, assim, aí você já fala, melhor eu não tocar nesse assunto, acho que eu não sei falar, então não é para mim, eu vou me afastar. Você disse muito bem, Cris, eu prefiro me afastar do que me envolver, porque acho que eu não sei falar, acho que eu vou fazer bobagem, e ao contrário, Exatamente. a gente tem que atrair as pessoas para aderirem a essa mudança de comportamento que não é fácil. Agora, não é fácil, e as pessoas, elas entram no mecanismo de se sentirem ameaçadas, que é isso que você falou. Quando eu corrijo a pessoa, se eu não corrijo ela com amor, se eu corrijo ela de uma forma agressiva, ela vai falar, não quero mais saber de diversidade e inclusão. Então, por isso que é tão importante a gente conversar. Posso te dar um outro exemplo, antes de você ir para a próxima pergunta? Vou te dar um exemplo, porque eu faço isso na minha casa, né? Mas vamos pegar um bem quente que está aí todo mundo falando. Big Brother. Então, o Big Brother aconteceu do Rodolfo, que é uma pessoa que vem de Goiás, do interior, que falava como uma brincadeira, assim como várias pessoas falam brincando, porque realmente a intenção da pessoa não é machucar, mas o que as pessoas precisam entender é assim, não é porque eu não tenho a intenção de machucar que eu não estou machucando. Então, ele tem um pai, que é um pai pardo, que é um pai que tem um cabelo parecido com o do João, aí ele vira e faz na cabeça dele uma brincadeira de que o cabelo do que ele estava lá do pré-histórico era igual ao do João. O que acontece com o João? O João, gente, já ouviu a vida inteira dele brincadeira com o cabelo dele, entendeu? Brincadeira que não é brincadeira, porque cada vez que fala isso, machuca o João. Então, o João tá todo machucado, como se ele tivesse ali com umas cicatrizes. Aí vem o Rodolfo, que é um cara que ele gosta, que ele tinha uma afinidade e faz algo como se fosse uma brincadeira que vai machucar ele diretamente. Então, o Rodolfo teve a intenção de machucar? Não teve, porque foi essa questão aqui em casa, né? Meu marido é do interior de São Paulo, não de Goiás. Meu marido falava assim, Cris, mas o Rodolfo não fez para machucar. Eu falei, eu entendo, amor, mas eu quero que você entenda que ele fazendo para machucar ou não fazendo para machucar, ele machucou a outra pessoa. Então, não é o que você faz, é o que o outro sente. Então, quando eu ouço assim, mas agora tá tudo chato, agora não pode mais brincar, agora tudo é um tal de mimimi, eu falo, gente, dá para brincar quando todo mundo ri junto, quando você não tá machucando, ou como quando a Glaucia falou, não tô fazendo uma piada que é homofóbica, racista,
machista, xenofobista, porque é super comum falar, porque o baiano, achando que é super normal, o Paraíba, né? Ou seja, desqualificando uma pessoa pelo lugar onde ela nasceu. Tem muita coisa para a gente desconstruir. E vai ser fácil? Não vai. Tem que ter propósito, tem que ter vontade, tem que ter consciência, entende? E uma insistência, sem dúvida, senão o ser humano funciona assim, né? Você não pode desistir, você tem que começar a trilhar o caminho e alcançar a mudança. Ô Cris, e aí, queria que você comentasse um pouquinho. Por exemplo, na minha empresa é pequena, meu escritório é pequeno, a gente viu uma transformação na SAP, por exemplo, assim, para a gente foi meio que como parceiros, né, que não estou sempre lá todo dia dentro do escritório, mas foi uma mudança enorme, eles reestruturaram o escritório para receber pessoas com deficiência. Então, as portas foram readequadas para que as cadeiras de rodas pudessem passar. Foi uma transformação linda. E eu fiquei maravilhada com aquilo, mas me ajuda aqui, Cris, a pensar como que uma pequena empresa, um pequeno escritório, né? Como é que ela pode contratar? Que tipos de trabalho pessoas com deficiência podem executar com excelência, com eficiência, mas que a maioria das vezes a pequena e média empresa não pensa nessas pessoas, não as consideram como possíveis funcionários. Você falou um ponto tão interessante, Glaucia, que é o seguinte, né, o quanto as empresas, principalmente de tecnologia, de TI, tecnologia da informação, não acordaram, por exemplo, para pessoas com autismo. Então, pessoas com transtorno do espectro autista são excelentes para trabalhar com tecnologia da informação. Só que você vai ter que entender que eles precisam de outras necessidades, como, por exemplo, não pode ficar num ambiente com muito barulho, com muita luminosidade, aí você vai ter que ter uma empresa especialista, que hoje a gente tem no Brasil, para te ajudar nesse processo. A SAP, eu lembro um fórum que a gente fez há uns 3, 4 anos, mais ou menos, eles contrataram mais de 200 pessoas autistas. Então, assim, como é que eu vou ter que fazer? Preparar, conscientizar a liderança, olhar se eu tenho acessibilidade, já procurar um escritório que tem acessibilidade. Puxa, não tem. Fazer um mapeamento, o que eu vou precisar, né? A gente faz esse mapeamento também para os nossos clientes. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma rampa? Eu vou precisar... O que eu preciso aqui para tornar o meu ambiente acessível? Primeiro, na parte estrutural. Depois eu vou precisar trabalhar com gestores e gestoras. Por quê? Porque, Glaucia, tudo para o nosso cérebro que é diferente ou com o qual eu não tive uma experiência é um perigo para o meu cérebro. Então, qual que é o grande desafio de trazer a pessoa com deficiência? Aquele gestor, aquela gestora nunca tiveram uma experiência. Então, eu quero afastar a pessoa diferente. Esse é o grande desafio. Através do treinamento de viés, a gente também traz todos esses conceitos para a pessoa entender. Por exemplo, a pandemia, o ano passado, as pessoas estavam em pânico em março, abril, porque eu não tenho referência, eu não sei o que vai acontecer. Agora tem a vacina, agora a gente tem referência, porque já aconteceu uma vez. Por isso que as pessoas estão pouco menos estressadas e ansiosas do que elas estavam, porque o cérebro tem referência. E é impressionante quando você conversa com um gestor ou uma gestora que teve experiência de trabalhar com uma pessoa com deficiência, como ele está muito mais aberto ou ela está muito mais aberta para trazer uma pessoa com deficiência, porque eu já passei por aquela experiência. Então, eu consigo entender que, puxa, quais são os benefícios que eu vou ter em ter uma pessoa com deficiência. Só que a gente associa pessoa com deficiência à ineficiência. Por quê? Tem mais um fator. Tem gente nos treinamentos que fala assim para mim, porque a pessoa tem defeito. Eu falo, não, gente, ela não tem defeito. Ela tem uma deficiência, que é diferente. Um outro ponto que pega muito é a cota. Cota, a gente também associa com ineficiência. A gente associa a cota com incompetência. Então, vou ter que criar uma cota, porque essa pessoa é incompetente, ela vai ter que vir. Não, gente. Vamos entender o que é cota. Cota é um processo transitório para equiparar uma desigualdade. Hoje, no Brasil, para quem não sabe, quase 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência, as pessoas não sabem, porque elas associam a 1 a 5%, que é o percentual da cota, a pessoa entende que é esse número. Não, quase 24%, 23,9% da nossa população tem algum tipo de deficiência. Cota, então, é um processo transitório para equiparar uma desigualdade. Por exemplo, Glaucia, na Islândia, que é o país mais igualitário em relação a mulheres, eles tinham cota para mulheres em conselhos de administração.
chegou na cota, tira a cota. Só que aqui, tanto quando a gente fala para pessoas com deficiência, que é quase 24% da população, pessoas negras, que são quase 58% da população, vai demorar muito tempo para a gente conseguir equiparar essa cota, entende? E aí, justamente, a gente tem um exemplo da Magalu, que foi aquele escândalo, né? Fizeram um auê com o assunto, quando a Magalu criou vagas para trainees negros, era direcionado para esse grupo. E aí, te pergunto, Cris, tem que ser assim, porque eu ouço muito falar, já ouvi também outra pessoa dizendo que, olha, quando a gente cria aqui um curso, a gente fala que é para mulheres, que é para negros, direciona mesmo a vaga, a intenção para a coisa dar certo, porque o que se diz é que às vezes essas pessoas que se sentem excluídas, elas realmente não levantam a mão, não se candidatam. Você acredita que esse também é o caminho, é o que funciona, tem outros? O que você acha? Com certeza, para o Magazine Luiza, eu posso te dizer que funciona, porque eu conheço, por conta da Luiza Helena Trajano, eu conheço o Magazine, sei do que ela trabalha, o quanto ela trabalha com inclusão das pessoas lá dentro. O que a Luiza fez? Ela fez exatamente o que eu falei lá no começo, mapeou e viu que ela não tinha uma quantidade grande de gestores negros e negras. O que ela fez? Então, eu vou fazer uma ação propositiva, afirmativa, para trazer mais pessoas negras. E o que as empresas hoje estão fazendo? Trazendo para estágio. Vai demorar um século para essa pessoa chegar no cargo de gestão. O que a Luiza fez? Como sempre, ela é maravilhosa, super disruptiva. Ela falou, vou contra a maré mesmo e vou trazer para cargo de trainee. Por que causou esse estresse todo aí? Porque quando é estagiário, vai demorar um século para chegar. Quando é trainee, ele já vai sair preparado para um cargo de gestão. Esse foi um incômodo, porque as pessoas brancas muitas vezes não entendem seus privilégios, o quanto ela vai conseguir, né, algo muito mais fácil, porque teve treinamento que eu dei da pessoa chegar e falar assim, mas meu filho, por exemplo, eu queria entrar no Magazine Luiza e não entrou. Eu falei, então, né, na próxima ele entra. Nessa foi realmente uma ação afirmativa para pessoas negras. Tem um conceito, dois conceitos aqui, muito importantes para a gente tratar aqui também, que é a diferença de igualdade e de equidade. Então, como a gente falou, nós não somos iguais. Então, o que é igualdade? Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando que todas as pessoas têm que ter igualdade de oportunidade. Mas se nós somos pessoas diferentes, eu preciso tratar os diferentes de acordo com as suas diferenças. Então, por exemplo, essa é uma ação de equidade. Então, eu tenho poucas pessoas negras, eu vou trazer mais pessoas negras. Outras soluções que a gente tem aqui na CKZ, por exemplo, mentoria formal para mulheres, mentoria formal para grupos minorizados, para pessoas negras, para pessoas com deficiência, porque é muito comum que o homem branco, que está lá na liderança, dê mentoria para outro homem, porque ele sai para almoçar, ele sai para tomar um café, então ele acaba fazendo essa conexão muito mais fácil do que, por exemplo, uma mulher, que vai, elas falam, né, quando a gente fala, tem que fazer network e tal, puxa, mas como é que eu vou chegar para ele e falar que eu quero tomar um café? Vai ficar muito mais complicado para uma mulher. Então, esses processos, por exemplo, de mentoria, de coaching, eles são para trazer mais equidade, eles vão via caminho da equidade. Eu preciso entender que as pessoas são diferentes, que nem eu acabei de falar da pessoa com deficiência, com transtorno de espectro autista. Posso colocar ela lá na baia junto com todo mundo? Não! Então, eu vou ter que ter um lugar separado. Isso é equidade. Eu estou entendendo que aquela pessoa precisa de algo para que ela tenha como desempenhar, entende? Olha, acho que foi incrível a nossa conversa, a gente conseguiu aqui, né, falar de vários assuntos sobre diversidade e inclusão, foi maravilhoso, Cris. Cris, pensando aqui que o nosso público, então, são os gestores, executivos, os empresários, passa uma última mensagem aqui para gente. Olha, o que eu gostaria de passar de mensagem para vocês? Que vocês entendessem o quanto a diversidade com inclusão vai trazer, por exemplo, processos de inovação para a empresa de vocês, você vai trazer novas perspectivas, olhares diferentes, então, o que vai fazer com que você acabe ganhando no resultado. Então, não é só trazer a diversidade, essa mudança cultural, ela é importantíssima. Para quê? Para que a pessoa se sinta pertencente, se sinta bem ali e queira entregar mais. Eu vou citar uma pesquisa aqui, que eu acho que é super interessante, até quem tiver interesse, a gente tem um e-book sobre várias pesquisas, né, de diversidade e inclusão, e uma delas, Glaucia, foi realizada pelo Hey Group aqui no Brasil, e ela fala o seguinte: nas empresas em que a diversidade e a inclusão elas são praticadas e reconhecidas,
conflitos diminuem 50%, os colaboradores ficam 17% mais engajados. E o que é mais importante? Eles entregam 50% a mais. E aí fala de resultado, né? Dá 4,5 vezes mais resultado. Só que ela fala um ponto importante: se a liderança não estiver engajada, nada disso funciona. Então, eu não estou falando diversidade e inclusão, não é apenas responsabilidade social. Ela é imperativo para os negócios. Porque as empresas que não têm diversidade e inclusão, tem uma outra pesquisa de Harvard que vem mostrando que elas vêm morrendo, porque não tem processos de inovação. Então, tem uma pesquisa que fala, foi feita por Harvard, de 2000 para cá, mais de 50% das empresas que estavam listadas como as 500 melhores e maiores dos Estados Unidos já quebraram. Então, eu também estou falando de sustentabilidade do negócio. Eu preciso olhar, temos uma geração aí impactante, que é a geração Z, que é uma geração que chega na empresa e fala, tem um programa de diversidade, como é que eu vou me sentir aqui dentro dessa empresa? Então, é uma geração que ela vai escolher onde é que ela vai trabalhar. E ela vai escolher trabalhar em lugares que tenham propósito, que tenham responsabilidade social, que reflitam a sociedade, que elas se sintam bem naquele ambiente, e a nossa pirâmide está invertida. A gente tem menos pessoas mais jovens e mais pessoas mais velhas. Então, a gente vai ter uma falta de mão de obra aqui, por isso que eles vão escolher. E é isso que está acontecendo. É uma geração disruptiva. Então, eu também estou falando de sustentabilidade do negócio. Excelente, Cris. Eu não tenho dúvida que você aqui, com essa aula, vai inspirar mais líderes a aderirem, se já não começaram, né, a iniciar seu planejamento para incluir mais pessoas diversas nas suas empresas. Cris, foi um prazer falar com você. Obrigada por todas as informações que você trouxe. Espero que a gente volte aqui para falar mais vezes ainda de diversidade, dar exemplos que inspirem as pessoas. Obrigada, Cris. Obrigada a você, Glaucia, é um prazer estar aqui. Pequenas e médias empresas se engajem nesse tema, vale a pena. Deixa eu fazer um merchandising. Em outubro a gente faz um super fórum de diversidade e inclusão, então as empresas que quiserem conhecer mais, quiserem ter benchmark, né, quiserem entender mais do assunto, vai ser em outubro esse fórum. Entre na página da CKZ Diversidade que a gente tem mais informações. Eu vou aproveitar e colocar tudo aqui na descrição desse vídeo, então a gente precisa de mais informação e tá sempre falando desse tema, que é super importante. Um beijo, Cris, obrigada. Tchau, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.